Olá, vermelhuchos amados. Eu estou retomando os vídeos que eu fiz durante o golpe nas eleições para ver se a gente consegue ir trocando cada vez mais ideias e vai construindo juntos opiniões e, quem sabe, com muita boa vontade, soluções. Eu aproveitei a oportunidade também para estrear o uso do teleprompter, pois apesar de fazer um programa ao vivo todos os dias, eu sou uma jornalista sindical que lida muito mais com impressos, web e assessoria do que com vídeos. E esse lance todo que vem sendo trabalhado pelo campo progressista para o enfrentamento aí desse cenário de crise. Assim eu retomo o canal da Metamorfose e também dou uma agitada na minha página profissional, que está meio abandonadinha, já que eu nunca tive muito traquejo para administrar uma página que fale de mim. Mas a equipe criou, tá lá. E também tem muita gente pedindo amizade no perfil pessoal e tá difícil de administrar. E eu acho que eu tenho que tomar um pouquinho de vergonha na cara e criar um conteúdo aí especial e personalizado para esses queridos e queridas que, com muita boa vontade, na verdade, curtiram a minha página, jornalista Marina Valente. E resolvi que meu primeiro assunto seria um sentimento que eu tenho em relação a uma ilusão à esquerda, ou muitas ilusões da esquerda que são recorrentes e que se manifestaram nos últimos tempos. Em especial, depois das manifestações gigantes em defesa da educação e contra a reforma da Previdência, também os reflexos de uma certa estabilidade do governo Bolsonaro, também as denúncias do Intercept e o documentário do Netflix, Democracia em Vertigem. E qual seria essa ilusão, na minha opinião? Na minha opinião, claro. A de que a solução para a compreensão do que vivemos está limitada a sintomas e ações resultantes da luta de classes e não no enfrentamento dessa luta em si. Que de repente, por si só, a revelação dos fatos, do que aconteceu, mesmo com provas ou com uma boa estratégia de divulgação, vão fazer cair por terra todo um plano que golpeou duramente, ou podemos até dizer que exterminou a nossa democracia, que já tinha suas fragilidades. Isso tudo, de repente, vai resolver o problema do que nós estamos enfrentando. Para mim, Bolsonaro não vai cair tão cedo. Moro também não cairá fácil. E se livrar da face de algum dos golpistas mais sólidos não vai colocar por terra um projeto construído, aliás, muito bem construído, de profunda mudança social para o resgate do sistema capitalista atual. A defesa de bandeiras específicas, como, por exemplo, Lula livre, educação, ou até mesmo contra a reforma da Previdência, da forma que está sendo trabalhada, são fundamentais. E não é a minha intenção, jamais, diminuí-las ou tratá-las como inóculas, mas alertar que por elas sozinhas e separadas, inclusive como muita gente tem trabalhado, elas não são suficientes. E por quê? Porque cada uma delas tem interação com uma parcela da sociedade, algumas mais, outras menos, e quase todas não estão levando em conta a pergunta que para mim é fundamental: quem do povo está por detrás de tudo isso? E como nós estamos falando com essas pessoas? Veja bem, a reforma da Previdência é um exemplo de luta que deveria atingir todas as pessoas. Afinal, somente empresários riquíssimos com investimentos financeiros no exterior não seriam prejudicados direta ou indiretamente por ela. E ao enfrentá-la, a gente está enfrentando aí um projeto político montado pelo capital, para além do que consideramos, inclusive, direita ou extrema-direita, através desses políticos que estão se beneficiando a mamar das tetas do Estado e ao sustentar seus projetos individuais de poder como auxiliares do golpe. O inimigo é ainda maior. É o sistema financeiro, o grande capital especulativo e em crise. E esses não vão abrir mão a não ser pelo prejuízo do seu projeto. E podem até propor a queda desse governo, se assim necessário, para colocar outro projeto ainda mais danoso para a classe trabalhadora em seu lugar, caso isso seja necessário para eles conseguirem o que querem. Por isso, cada uma das articulações na comunicação, no Congresso, na Justiça ou no que resta aí dessa nossa democracia fragmentada é justa e necessária. Mas, na minha opinião, só será efetiva quando os movimentos sociais e sindicais, em conjunto,
apontarem respostas mais profundas para aquela parcela da população que está no centro dessa disputa ideológica, que não acontece apenas no Brasil, mas em todo o mundo, a partir de uma crise do capital que está empurrando países para a concretização de projetos fascistas montados a partir de um discurso apolítico. Nesse sentido, entendo os motivos para algumas pessoas criticarem o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Documentário, por sinal, muito interessante. Ele traz a construção de uma narrativa de uma geração que sonhou com um projeto maior e mais democrático de país, depois de ter seus pais vivenciando justamente o completo oposto, que foi a ditadura lá, militar, e tendo lutado tanto para fazer diferente. Além disso, o doc traz à luz o perfil político e até, por que não dizer, psicológico de Lula e Dilma, com um conteúdo exclusivo e uma denúncia, inclusive, concreta sobre o papel aí das construtoras e os governos passados. E embora não seja essa promessa da Petra, e a gente também não pode fazer essa cobrança dela, ela não é apenas uma peça sozinha da luta. Tem que ter material e espaço para essa outra voz, a voz dos que não têm o perfil político e social de Petra. E que são justamente as pessoas que, diferente de mim, dela e de você, que provavelmente se emocionou a beça ao ver o documentário, elas resolveram ir para a rua sem nem saber exatamente o que as estava sufocando. Aqueles que estamos chamando de pobres de direita, de coxinhas, burros e toda uma sorte de palavras que muitas vezes colocam no mesmo barco o dono do carrinho de pipoca e o velho da van. Sendo que o pipoqueiro jamais será igual ao velho da van, para além de uma unidade oportuna, baseada não apenas numa construção ideológica opressora, como muitos estão aí afirmando, mas também por questões econômicas crescentes diante das constantes mudanças do sistema, em especial a precarização, o empreendedorismo e a uberização, que para mim configuram diferentes fases do que alguns estudiosos importantes como Rui Braga e Giovanni Alves falaram aqui no Brasil e chamaram de precariado. Pois bem, aí o que eu chamo de ilusão de esquerda, na nossa dificuldade de entender é que esse projeto que aí está não vai ser derrubado sem que se apresentem respostas concretas para essa parcela da classe trabalhadora, que passa do trabalhador que está em situação precária no mercado formal ao que está em fachadas de relações de trabalho, como empreendedores uberizados ou os patrões de si mesmo, do pipoqueiro à moça do pote de bolo, do jornalista prejudicado ao advogado que só recebe em cima do valor do processo ou que fez concurso para ser policial, do carinha que se formou em psicologia, mas está trabalhando de coach, ao que virou coach, sendo formado em qualquer outra coisa, e por aí vai. Esse povo que não é patrão, ou é só empresário da boca para fora, na verdade é tão ou mais explorado que qualquer outro trabalhador formal, e que a esquerda constantemente ignora ou até mesmo distrata. A derrota dos nossos verdadeiros inimigos, essa está na nossa capacidade de responder com o necessário cada um daqueles que estiveram nas ruas com grandes processos de mobilização, carregando muitas vezes bandeiras difusas. É a resposta para o pipoqueiro ou para o dono da barraquinha de feira, que não está nesse universo para quem nós estamos dialogando. Para eles, que muitas vezes empregam a própria família, o discurso de imposto e o discurso antissindical do Bolsonaro colam. Para eles que às vezes nem pagam a aposentadoria, o discurso da Previdência feito pelo governo também cola. Para eles que trabalham para o comércio, para comer no outro dia, o discurso antigreve na semana cola. Para eles ninguém dá solidariedade. A falsa solidariedade do patrão vai colar. Mas também é uma ilusão da esquerda achar que existe espaço para a miudeza da crítica quando estamos diante de um inimigo tão gigante. Ou acharmos que não é preciso lutar em diversas frentes, quando são diversos os ataques, como se isso também fosse possível.
Eu fico por aqui propondo que a gente encontre algumas respostas que eu considero importantes e que desejei trazer ao debate. Primeiro, qual o perfil da classe trabalhadora atualmente? Segundo, estamos falando para as pessoas certas e da melhor forma? Terceiro, estamos pegando o melhor do que temos e construindo historicamente no movimento e inovando para abrir esse diálogo? Ou apenas estamos nos agarrando ao que é velho e que não tem mais utilidade? Ou, por outro lado, copiando uma ou outra iniciativa que achamos que é certo? E copiando, inclusive, sem a menor reflexão. Quarto, por que somos tão críticos com nós mesmos? Quinto, por que fazemos comunicação sem informação? Ou ainda, por que seguimos comunicando para um ideal de trabalhador romantizado? Eu fico por aqui, estou esperando a resposta.